Fala, rapaziada. Como vocês estão? Tudo bem? A aulinha agora é de geometria geral, tá ligado? Eu vou dar uma introdução pra vocês sobre tudo que envolve geometria. Geometria, pra quem não sabe, pra quem está desatualizado, é basicamente a parte da matemática que vai trabalhar com as figuras, né? Com triângulo, quadrado, sabe? Com todas essas formas aí. E eu vou dar uma introduçãozinha pra vocês sobre, basicamente, tudo que vocês precisam pra ver os assuntos mais relevantes pro Enem. Show? Sem essa aula aqui vai ficar difícil. Ou pra ficar, né? Seja lá o concurso que vocês fizerem. Sem essa aula aqui vai ficar muito difícil vocês saírem do zero. Tá bom? Prestem atenção, anotem as dúvidas, me mandem as dúvidas. Se possível, anote tudo que você acha que sabe antes dessa aula sobre conceitos fundamentais da geometria, ângulos, triângulos e propriedades, soma dos ângulos internos, perímetros, áreas. Anotem tudo que vocês sabem antes de assistir a aula, tá? E aí, ao final da aula, vocês fazem outra anotação para vocês verem o que, de novo, vocês aprenderam em relação ao que vocês sabiam antes da aula. Já é? Então, beleza, vamos lá. Qual o objetivo da aula de hoje? Vocês aprendam os conceitos fundamentais de geometria, ângulos e suas relações, triângulos e suas propriedades, soma dos ângulos internos, de acordo com o polígono, perímetro, áreas de várias figuras e por que as fórmulas são usadas. Eu não quero que você só grave a fórmula, eu quero que você entenda a fórmula. Calma, pai, calma. Fundamentos de geometria. Olha só, ponto. A gente tem que saber o que é um ponto, rapaziada. Esse aqui, ó. Um ponto é esse aqui. Beleza, que bola. Tô zoando. Um ponto ele não possui dimensão, tá? Ele não tem medida nem nada. Ele representa uma posição. Ele é um ponto no espaço. Ele só serve para representar uma posição, tudo bem? Agora a gente tem a reta. A reta é infinita em suas direções, beleza? Então é uma reta assim, só que ela é infinita. Vai até o infinito, não tem como medir. Porém, o que a gente está acostumado a ver é uma semi-reta. A semi-reta, ela começa de um ponto e é infinita até outro. Show? E um segmento de reta, que é infinita. Ela é finita, ela tem fim nos dois lados. Isso é um segmento de reta. Então, quando ela tem limite nos dois lados, ela é um segmento de reta. Quando ela tem limite em só um dos lados, ela é uma semi-reta. E quando ela não tem limite, ela é uma reta, tá? E um plano, por sua vez, é uma superfície infinita com comprimento e largura, tá? Enfim, rapaziada, um plano é basicamente onde as nossas situações vão se passar. A gente não vai usar muito não. Só quando a gente entrar em plano cartesiano e tal, que a gente não precisa muito nem do conceito do plano, só as coisas do gráfico que vocês vão entender mais pra frente, tá bom? Ângulos, olha só, ângulos é uma abertura que existe entre duas semi-retas, tá? Semi-reta, então, ela começa de um ponto, certo? Então, meu celular e minha caneta são semi-retas. E elas vão começar desse ponto aqui, ó, da quina do meu telefone. Elas começam desse ponto, vão até o infinito. E aqui tem uma abertura entre elas. Isso vai ser um ângulo. Show de bola? E esse ângulo pode ser classificado. Se ele for menor que 90 graus, a gente chama de agudo. Se ele for maior que 90 e menor que 180, a gente chama de obtuso. Se for raso, ele vai ser 180 graus. Se ele for reto, ele vai ser igual a 90. Se ele for completo, ele vai ser igual a 360. Tudo bem? E tem uma relação entre ângulos, tá? Então, por exemplo, ângulo X e Y, tá? Se X mais Y é igual a 90 graus, eles são complementares. Show? Se X mais Y é igual a 180 graus, eles são suplementares, desculpa. E se X mais Y é igual a 360 graus, eles são complementares. Macete pra gravar, André, porque eu tenho a memória ruim. Ó,
Cosso Ré, do menor para o maior. O Ré é 360 graus, a soma deles. O Sul 180. E o Co 90 graus. Show de bola? Beleza, pessoal. Vamos lá. Vamos para outro ponto, outra parte. Triângulo. Qual a definição do triângulo? O triângulo é um polígono que tem 3 lados e 3 ângulos. Além de ter 3 lados, a gente vai ter 3 ângulos. Tudo bem? A gente tem uma regrinha fundamental que é a soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 360. A 180. Tudo bem? A soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180. Então, perceba. Eu tenho esse ângulo aqui, esse ângulo aqui, esse ângulo aqui. Esse aqui é x, esse aqui é y e esse aqui é z. X mais y mais z igual a 360. É igual a 180, desculpa. Tudo bem? É uma regra, sempre vai ser assim. O que pode acontecer muitas vezes é que a questão vai te dar um triângulo, vai dar, ó, aqui vai ser 70, aqui vai ser 50, e aqui vai ser x. Ele não sabe, ele quer descobrir, quer que você descubra. O que você tem que fazer? Ó, a soma deles é igual a 180, então é 50 mais 50 aqui, mais 70 mais x igual a 180, tudo bem? 50 mais 70 tá quanto? 120. 120 mais x igual a 180. Passo 180 pro 120 para lá. Subtraindo, né? Porque tá somando aqui. X igual a 180 menos 120, 60. Show de bola? Só para vocês saberem como é que cobram isso. E por que isso é verdade? Tipo, imagina traçar uma reta paralela à base do triângulo, passando pelo vértice superior, tá? Os ângulos alternos internos mostram que os 3 ângulos juntos formam um ângulo raso. Difícil pegar essa visão aqui. É difícil porque vocês ainda não viram alguns conceitos de retas paralelas cortadas com transversal. Mas vocês vão ter aulas de triângulos e eu vou explicar isso melhor, tá bom? Olha só, área do triângulo, tá? A área do triângulo vai ser base vezes altura sobre 2, tá? Então, a área do triângulo vai ser base vezes altura sobre 2. O que eu quero que vocês vejam é que, se vocês sabem, né, um retângulo, ele pode ser dividido numa diagonal. Essa reta que a gente traça de um vértice a outro, uma ponta a outra, se chama diagonal. Nesse caso aqui, ele seria dividido por 2 triângulos, tudo bem? Então, basicamente, a área de um triângulo é igual a metade da área de um retângulo que teria suas mesmas dimensões. Entende? Onde cabe um retângulo, caberia 2 triângulos. Por isso que o retângulo é base vezes altura. E a área do triângulo vai ser base vezes altura sobre 2. Porque ele é basicamente a metade de um retângulo com as mesmas dimensões. Show? Então, por exemplo, aqui ele vai ter, deu a altura, 6 de base, 4 de largura. Tudo bem? Esse retângulo assim grandão, ele tem as mesmas dimensões que esse triângulo aqui, ó. Tudo bem? Mesmas dimensões. Só que esse triângulo aí ocupa metade do retângulo. Então é base vezes altura sobre 2. Tudo bem? Agora eu vou ensinar vocês um conceito. Perímetro. Perímetro sempre vai ser de qualquer polígono a soma de todos os lados. Então, se ele for um retângulo, aqui for x, y, z, o perímetro vai ser igual a x mais y mais z, tá? Tipo, se for um quadrado, x, y, z, a vai ser x mais y mais z mais a. Isso aí sempre, rapaziada, soma de todos os lados. Esse é o perímetro, tudo bem? Essa é a regra. Polígono, de acordo com
o número de lados, eles são classificados com nomes, tá? Então, 3 triângulo, 4 quadrilátero, 5 pentágono, 6 hexágono, 7 pentágono, 8 octógono e assim vai. Tudo bem? No latim. Soma os ângulos internos de qualquer polígono a gente pode definir por n menos 2 vezes 180. É uma fórmula pronta para você descobrir qual é a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer. Por que n menos 2, cara? N menos 2 vai ser basicamente quantas vezes um triângulo caberia. Por quê? Lembra que 180 é a soma dos ângulos internos de um triângulo? N menos 2 você vai multiplicar por quantos triângulos cabem na figura. Porque cada triângulo vai ter 180 de ângulos internos. Vou te provar. Quantos ângulos tem um triângulo? Quantos lados tem um triângulo? 3. Então, se a gente botar assim na fórmula, 3 menos 2. Isso aqui é igual a 1. Ou seja, dentro de um triângulo cabe um triângulo. Agora, um quadrado. A gente pode dividir assim. Cabe 2 triângulos, correto? Vamos aplicar na fórmula. 4 menos 2 é igual a 2. Cabe 2 triângulos. E assim vai, sucessivamente. Entende? Então, basicamente, quando a gente coloca essa fórmula n menos 2 vezes 180, seria n menos 2 seria a quantidade de triângulos e vezes 180, porque cada triângulo tem 180 graus de ângulos internos. Show? Beleza. A área dos principais polígonos, assim, o quadrado, tá? L, de lado L, vai ser lado vezes lado, L ao quadrado. Você também podia fazer base vezes altura, né, rapaziada? Base, altura, que são iguais, L vezes L, L ao quadrado, tá bom? Retângulo, base vezes altura, tudo bem? Altura H, base, igual a base vezes altura. Paralelogramo, base vezes altura. A diferença é que o paralelogramo vai ser assim, né? Todos os lados paralelos, até a altura vai ser isso aqui, ó. E aí você vai ter que fazer algumas fórmulas para descobrir a altura se ele não te der. Então aqui vai ser H. A altura não vai ser esse aqui, ó. Esse X aqui, esse lado aqui não vai ser. Você tem que traçar para saber a altura, tá? Mas aqui vai ser a base e aí vai ser base vezes altura. Trapézio, rapaziada. Trapézio é aquela figura que é assim, ó. Tudo bem? Tem essa basezinha que é menor, essa base que é maior. Essa, vou colocar como Bzinho, esse aqui Bzão. E aqui, ó, a gente vai traçar a altura. Tudo bem? E aqui, ó, é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Basicamente, rapaziada, é a média das bases, não é? Vezes a altura. Base vezes a altura. Só que como ele tem duas bases, vai ser a média delas duas. Tudo bem? Losango, diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. O que é um losango, rapaziada? Esse é o losango. A diagonal maior vai ser essa que liga os vértices mais distantes. A diagonal menor é essa que liga esses aqui. Show? Então vai ser diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Show? Que é basicamente, né, a diagonal divide o losango em 4, como dizem aqui. A conta resulta dessa forma. Então vai ser exatamente a fórmula, seria a medida desses triângulos aqui vezes 4. Tudo bem? Por quê? Cada triângulo seria colocar diagonal maior, tá? E diagonal menor. Se você pode notar, aqui tem, ó, diagonal menor sobre 2, né? A base desse triângulo aqui seria aqui também diagonal maior sobre 2, a altura dele, tá? Então, qual seria a fórmula da área desse triângulo aqui? Diagonal menor sobre 2 vezes diagonal sobre 2 vezes a altura, tudo bem? E isso tudo sobre 2.
né? Desculpa, a altura já é a diagonal maior. Então seria diagonal menor sobre 2, que é a base dele, vezes diagonal maior sobre 2, que é a altura dele, sobre 2. Base vezes altura sobre 2. É a área do triângulo, tá? Só que isso tudo a gente vai multiplicar por 4, porque são 4 retângulos. Nessa conta aqui, a gente vai ter diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Tudo bem? Essa é a explicação da área do losango. Show, rapaziada, a gente fechou. Vou falar pra vocês sobre os erros mais comuns, tá? Confundir perímetro com área. Então, a questão pede perímetro, que é a soma de todos os lados, vocês usam as fórmulas das áreas. Completamente equivocado. Esquecer de dividir por 2 no triângulo a área, né? Vocês fazem só base vezes altura, mas na verdade é base vezes altura vezes 2, sobre 2, desculpa. Errar a fórmula n menos 2 vezes 180. Muitas vezes que vocês não entendem que n menos 2 é a quantidade de triângulos que cabe na figura. 180 é a soma de ângulos internos que tem em cada triângulo. Show? Se vocês entenderem essa fórmula, vocês não vão esquecer. Soma os ângulos internos de qualquer polígono, n sendo o número de lados, né? Menos 2, vezes 180. Show? Usar a medida do lado como altura, né? Como eu disse para vocês, o paralelogramo. Muita gente vai usar esse lado aqui como altura, esse lado aqui, ó. Porém, a altura é esse aqui, ó, esse traçado. Então, cuidado para não confundir, tá? Enfim, esquecer que a altura é perpendicular à base. Ou seja, ela forma um ângulo de 180 com a base. Esse lado aqui não forma um ângulo de 180, por isso que ele não pode ser usado como altura, tudo bem? Então, enfim, rapaziada, encerramos e esse textinho que eu deixei para vocês. Se você domina soma de ângulos, perímetros, áreas, estrutura de polígonos, justificativa das fórmulas, você constrói base sólida para triângulos avançados, que são os retângulos escalhanos, então assim, a gente vai ver mais pra frente. Relações métricas, trigonometria, geometria analítica, que a gente vai ver mais pra frente, tá? Então espero que vocês tenham dominado isso. Façam os exercícios que eu separei pra vocês e tamo junto, senhores.